Bora falar um pouco da Marco Polo. Quem conhece o canal sabe que eu gosto muito dessa empresa e tenho ela em carteira. Vou mostrar um relatório do BTG Pactual mostrando as expectativas sólidas para o segundo TRI de 2025. Os indicadores ainda estão bons para compra ou será que já esticou demais? Vamos falar também de proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos sem Enrolação. Bora lá? Então, nesse relatório, o BTG destaca que o segundo TRI de 2025 deve ser sólido, porque nessa semana a Fabus, que seria a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus, divulgou dados de produção de junho que aparentemente serão positivos para a Marco Polo, confirmando um mix saudável e uma tendência de produção favorável. A produção total de carrocerias de ônibus no Brasil foi de 1.920 unidades, liderada pela Marco Polo, com 587 unidades. A Neobus, que seria outra unidade da Marco Polo, produziu 205 unidades, enquanto a Volare, outra empresa do núcleo Marco Polo, entregou 214 unidades, totalizando 1.006 unidades no segundo TRI de 2025. E para quem não conhece, a Marco Polo trabalha com três segmentos de ônibus. Primeiro, o setor de pesados, que seriam o rodoviário e o urbano, são setores com margens mais favoráveis, e o terceiro setor são micro-ônibus e volares, que têm margens mais apertadas. Então a própria Marco Polo destacou que no primeiro TRI de 2025 houve um mix maior de veículos leves e no segundo TRI deve dar lugar a modelos pesados. E a carteira de pedidos segue saudável, indicando um crescimento gradual. E também houve um impacto que eu quero falar um pouco mais nos próximos slides. Há um programa governamental que se chama Caminho da Escola, em que há entrega de diversos ônibus e micro-ônibus. E a Marco Polo ainda cita a expectativa de um novo edital ao final de 2025, que ainda poderia destravar mais valor ainda para a ação. Então o relatório ainda destaca que os números do segundo TRI também apontam para um mix mais pesado, com maior participação de ônibus rodoviário, especialmente no rodoviário pesado, que tipicamente oferecem margens superiores à dos ônibus urbanos, micros e rodoviários para fretamento. Então percebam na tabela abaixo, feita pelo pessoal da BTG Pactual, a evolução no mix de produto da Marco Polo para 2025, comparando o segundo TRI de 2025 versus o segundo TRI de 2024, houve um aumento no núcleo de urbanos, que seriam esses ônibus de mix pesado, que tem uma margem superior, um acréscimo também de interestaduais e intermunicipais, um aumento de cerca de 13,3%, que também são ônibus do segmento de pesados, que tem melhores margens, e uma queda tanto de micro-ônibus quanto dos mini-ônibus. E nesse gráfico fica ainda mais fácil a visualização da distribuição da receita líquida por segmento. Percebam que 36,2% da receita vem do segmento de pesados rodoviários, 20,7% vem do segmento da Volare, que seriam micro-ônibus, 27,6% vem do segmento de urbanos, que também faz parte do mix de pesados, 6,7% de micro-ônibus e 7,9% do Banco Mônio, que é o banco da própria Marco Polo, que ela utiliza para fazer crédito aos seus clientes. E só para entender um pouco mais do que a empresa faz, hoje ela trabalha com esse segmento rodoviário, que são os segmentos de ônibus pesados para transporte de passageiro em rodovias. A gente vê eles dentro de rodoviárias, segmentos interestaduais e intermunicipais. Ônibus urbanos, que são esses ônibus que a gente pega dentro da própria cidade para fazer esse transporte público. Micro-ônibus, que têm características semelhantes ao rodoviário e ao urbano. E o segmento de volares, que é idêntico ao segmento de micro-ônibus. E realmente a Marco Polo é uma gigante do setor brasileiro. Percebam na tabela a produção de carrocerias de ônibus no Brasil. Quero dar um destaque maior para o trimestre. Quem quiser dar um pause também pode olhar de forma mensal, porém percebam que a Marco Polo no trimestre produziu 1.908 carrocerias de ônibus, um aumento de 19,1% versus o segundo TRI de 2024. A Neobus, que é outra empresa do grupo Marco Polo, produziu 617 carrocerias. A Volare produziu 727 carrocerias,
totalizando 3.252, que foi um acréscimo de 4,9%, olhando ano contra ano. E o total de carrocerias produzidas no trimestre no Brasil foi de 6.090, ou seja, a Marco Polo tem mais de 50% de fatia de mercado. Falando um pouco da cotação anual da Marco Polo, no início de 2025 sofreu na cotação, visto que os números do primeiro trimestre estavam de uma forma negativa. Quem conhece o canal sabe que eu fiz algumas aquisições na faixa dos 4,80, dos 5,20. E desde então, olhando as mínimas de 2025, já foram uma alta de 44%. E pegando todo o ano de 2025, a Marco Polo 3 subiu 19,6%, o Ibov 14% e a Marco Polo 4 11,04%. E o BTG destaca que o aumento de produção mais um mix de maior margem são trimestres promissores à frente, então eles reiteram a compra da ação. Eles veem que depois de um primeiro trimestre fraco em receita e em margem, mantém uma visão construtiva à medida que a produção avança e o mix de vendas muda para ônibus rodoviários de maior margem. Então, olhando o relatório da FABES de junho, reforça ainda mais a convicção na Marco Polo como a principal escolha entre as empresas small caps, que hoje detém 7 vezes o preço sobre lucro de 2025 e oferece uma história de crescimento sequencial de lucros nos próximos trimestres e um forte retorno via dividendos, com o yield projetado de 9% para 2025, destacando-se à frente de outros setores. E aqui uma expectativa do BTG Pactual, um dividend yield para 2025 na casa dos 8,8%, 8% em 2026 e praticamente 9% em 2027 e uma projeção de 1,3 bilhão de lucro para 2025, 1,4 para 2026 e 1,6 para 2027. E algo que me chamou a atenção, hoje a cotação da Marco Polo 4 gira em torno de 8,30, porém o lucro por ação somando 2025 até 2027 dá em torno de R$ 4,00, ou seja, 48,2% do lucro da ação em apenas 3 anos. Então, se essa projeção realmente se concretizar, o preço da ação hoje estaria em níveis atrativos e ela poderia crescer ainda de uma forma bem acelerada. E hoje a Marco Polo tem esse payout sempre girando mais ou menos na faixa entre 40% a 50%. E no gráfico indica 6,4% para dividendos em 2024, porém os dividendos da Marco Polo 3 são os mesmos da Marco Polo 4, porém a cotação da Marco Polo 3 fica em torno de 20 a 25% menor do que a Marco Polo 4. Então apenas para 2024, Marco Polo 3, que são as ações que eu tenho em carteira hoje, tiveram dividendos na casa dos 10%. E eu gosto sempre de olhar se os controladores, as pessoas ligadas à companhia, têm skin in the game, ou seja, eles também estão comprando ações de suas próprias companhias. E realmente o pessoal da Marco Polo aparentemente está acreditando que a empresa ainda pode crescer mais, visto que eles têm feito novas compras mês a mês, tanto no preço de 6,06, a 5,60, a 6,16, 5,40. E eles vêm comprando as suas ações desde o início de 2025. Então isso pode ser um indicativo de que quem está dentro da companhia ainda acredita que está em bons preços. E quem me segue aqui no canal sabe que a Marco Polo é a quarta maior posição da minha carteira, hoje girando em torno de 15,3% da carteira total, porém não tem aportado após essa alta dos últimos meses. Eu não me importo muito com o preço médio, mas apenas para fazer estimativas. O meu preço médio de compra é de 5,33, então o meu dividend yield on cost projetado para 2025 gira em torno de 10%. E quem tem essa ação em carteira tem que entender que a Marco Polo também é uma empresa cíclica. Percebam no gráfico abaixo, entre 2010 e 2013 houveram vendas incentivadas por menor custo de financiamento, então as vendas de ônibus explodiram durante esse período. Depois houve a acomodação do volume após essa antecipação de compras, então as vendas despencaram. Na pandemia também despencaram as vendas, então quem tem a Marco Polo em carteira
tem que entender que é uma empresa cíclica. Em alguns anos pode haver uma queda na produção. E perceba que entre 2012 e 2024, a idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 para 10 anos e 11 meses. Isso pode ser um bom indicativo, visto que quanto mais velhos estão os ônibus, maior a probabilidade de haver a troca desses ônibus, e existem diversas licitações que os donos de ônibus participam, que eles exigem que os ônibus sejam mais novos. Então isso pode ser um bom indicativo para o aumento de produção para os próximos anos. E como eu disse, é uma empresa cíclica e em empresas cíclicas as quedas são totalmente normais. Percebam que em meados de 2008 a 2009 a Marco Polo chegou a cair mais de 65% e em 2016 também houve uma queda acentuada de 75%. Na pandemia, entre 2020 e 2024, novas quedas na faixa de 60% e em 2025 já teve uma queda em torno de 35%. Então tem que acostumar com isso, tem que ver que são normais para todas as ações da sua carteira, principalmente em empresas cíclicas. E como eu falei no início do meu vídeo, ainda tem outro detalhe que pode destravar valor para Marco Polo, porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação realizou uma audiência pública em maio para coletar insumos técnicos para planejar a próxima rodada do programa Caminho da Escola. E o leilão deve acontecer entre o fim de 2025 e o início de 2026. O BTG relembra ainda que na última década os leilões chegaram a representar cerca de 15% da produção total do setor, e a última licitação ocorreu em outubro de 2026, com 16,3 mil unidades contratadas, que foi o maior volume já registrado pelo programa desde a sua criação, e eles ainda acreditam que para 2025 o programa pode envolver algo em torno de 10 mil veículos, o que poderia beneficiar ainda mais a Marco Polo. E para finalizar, gostaria de mostrar a minha planilha pessoal, que eu projeto um lucro para 2025 na casa de 1,2 bilhão, com um PL projetado de 6,2, ainda estaria 41% abaixo das suas médias dos últimos 10 anos, e com um payout de 50% projetado na cotação atual, a Marco Polo ainda poderia pagar cerca de 8% de dividend yield. E para quem não conhece, adicionei recentemente uma nova coluna na minha planilha pessoal que percebe a rentabilidade real da empresa, ou seja, descontando os valores que a NTN-B 2035 estão pagando pelo Tesouro Direto do governo, que geraria em torno de 13%. Então hoje, olhando pela rentabilidade da Marco Polo e os dividendos, ela ainda estaria pagando 8% a mais além do Tesouro Direto 2035. Então, aparentemente, essa seria uma ótima ação para carrego dentro da sua carteira. Mas me conta aqui, pessoal, vocês têm Marco Polo em carteira? É difícil encontrar outras pessoas que detêm essa ação. E se vocês não têm essa ação, tem alguma outra ação cíclica na sua carteira hoje? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.